Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Tâmara Soares e no vídeo de hoje eu vou esclarecer as principais dúvidas que os meus clientes trazem acerca da revisão da vida toda. Se você tem alguma dúvida acerca desse tema, assista até o final do vídeo, provavelmente ela vai ser respondida. E claro, caso não seja, deixe nos comentários a sua dúvida que o mais breve possível eu venho aqui responder. Bom, antes de iniciar propriamente dito o assunto, eu peço que você se inscreva no canal e me siga nas outras redes sociais. Lá eu estou sempre falando sobre direito previdenciário e isso pode lhe ajudar muito na concessão do seu benefício. Mas vamos lá. Quais são as principais dúvidas que eu tenho de clientes sobre revisão na vida toda? Bom, primeiramente, o escritório trabalha com revisão na vida toda desde 2017. Agora, em 2022, foi que a procura aumentou consideravelmente porque o STF finalmente decidiu que é viável, que é legal a revisão na vida toda. E de 2017 para cá, muitas dúvidas se acumularam. E eu vou compartilhar com vocês as principais dúvidas que os meus clientes trazem aqui para o escritório. Primeira coisa é, o que é revisão da vida toda? Bom, a revisão da vida toda nada mais é do que uma forma de cálculo diferente na hora de analisar, de calcular, de chegar ao valor do seu benefício. Seja pensão por morte, seja aposentadoria. Na revisão da vida toda, o INSS vai incluir, contabilizar todas as contribuições que você já pagou ao INSS. Por quê? Porque até novembro de 2019, antes da reforma da Previdência, o INSS excluía, desconsiderava, descartava todas as contribuições pagas, vertidas por você, tá? Então, de julho de 94 para trás, tudo era desconsiderado. E isso traz alguns prejuízos para determinados segurados, principalmente aqueles que tinham altos salários antes de julho de 1994. Então, quando o INSS, ao calcular a aposentadoria ou pensão por morte, deixa de fora esses valores, traz um prejuízo real no valor da aposentadoria e da pensão por morte. Então, a revisão da vida toda nada mais é do que incluir esses períodos na hora de calcular o valor do seu benefício. E a revisão da vida toda é para todo mundo? Não, definitivamente ela não é para todo mundo. A revisão da vida toda ela é favorável, ela aumenta o valor da pensão ou da aposentadoria, principalmente daqueles segurados que tinham altos salários antes de julho de 1994, ou que nos últimos 20 anos contribuiu muito pouco para o INSS. Então, aqui no escritório, os principais casos que eu tenho de revisão da vida toda que trazem de forma favorável o aumento do benefício são de bancários que aderiram ao plano de demissão voluntária na década de 90, tá? Por quê? Porque eles tinham altos salários em 70, 80, em até 90. E esses salários não entraram no cômputo da média do valor da sua aposentadoria. Assim como também empregados de multinacionais que ganhavam muito bem, fora da média dos brasileiros na década de 70, 80 e 90, certo? Então, esses são os principais casos que eu tenho de revisão da vida toda que aumentam consideravelmente o valor do benefício. Claro, para que você tenha certeza se você ou seu cônjuge tem direito à revisão da vida toda, é imperioso que você faça os cálculos antes de solicitar qualquer benefício. Por quê? Porque ao fazer o cálculo vai ser incluído todos os salários que foram desconsiderados, descartados pelo INSS. Vai ser refeito o cálculo, o valor da sua aposentadoria. E só com esses cálculos é que é possível saber se aumenta ou diminui. Por quê? Porque a revisão, ela tanto pode aumentar como diminuir o valor do seu benefício. Então, antes de solicitar qualquer revisão, principalmente a revisão da vida toda, é imperioso que se faça os cálculos e se comprove que a inclusão desses salários é benéfica para você. Agora eu já trago dois tipos de segurados que não se incluem na revisão da vida toda. O primeiro é os que recebem benefício assistencial, o LOAS, aquele benefício no valor de um salário mínimo. Eles não têm direito à revisão, porque eles não recebem benefício previdenciário, e sim benefício assistencial. E o segundo grupo, que também não cabe revisão da vida toda, são os aposentados que tiveram a sua aposentadoria concedida após novembro de 2019,
com as regras de cálculo da reforma da Previdência. Esses dois grupos definitivamente não cabem revisão na vida toda. Outra dúvida que eu tenho aqui no escritório é: sou pensionista, recebo pensão por morte, tenho direito a revisar o meu benefício nos termos da revisão na vida toda? E a resposta é sim. O pensionista tem direito a fazer revisão da vida toda no seu benefício. E como é que isso funciona? Inicialmente vai ser revisto a aposentadoria do seu cônjuge, fazendo a inclusão de todos os salários que o INSS desconsiderou, refazendo os cálculos nos termos da revisão da vida toda. Caso haja aumento no valor da aposentadoria, todo esse aumento vai ser refletido no valor da pensão por morte. Então é assim que se faz a revisão da vida toda nos benefícios de pensão por morte. Inicia na aposentadoria. Mas, doutora, a pensão por morte que eu recebo, ela não foi precedida de aposentadoria. Eu simplesmente passei a receber a pensão por morte. Mesmo assim, eu tenho direito a revisar o meu benefício? E a resposta continua sendo sim. Para que a pensão por morte seja concedida, ela tem uma base de cálculo, né? Se não houve antes a aposentadoria, o INSS vai calcular uma ficta aposentadoria por invalidez. Ao calcular essa ficta aposentadoria por invalidez, o INSS também vai desconsiderar os salários antes de 1994. Então, primeiro se revisa essa ficta aposentadoria por invalidez e os reflexos dela nós trazemos para a pensão por morte. Então, sim, se você é pensionista que precede antes desse benefício a aposentadoria ou não, você tem direito a revisar o seu benefício. E qual é o prazo ideal para eu fazer a solicitação da revisão do meu benefício? Bom, a legislação traz dois marcos de prazo importantíssimos que nós precisamos observar. O primeiro marco é o prazo decadencial, o prazo de 10 anos. Você tem 10 anos para solicitar a revisão do seu benefício. Esse prazo de 10 anos, ele inicia não com a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte, mas sim do mês subsequente ao primeiro pagamento desse benefício. Deixa eu explicar melhor. Vamos supor que José teve sua aposentadoria concedida em novembro de 2018. Em dezembro de 2018, ele recebeu o primeiro pagamento. Quando inicia o prazo decadencial de 10 anos para solicitar essa revisão? Bom, o prazo vai iniciar em janeiro de 2019, ou seja, no mês posterior ao recebimento da primeira parcela, que foi em dezembro de 2018. E para os pensionistas, a regra do prazo decadencial é da mesma forma? Não. Para os pensionistas, o prazo decadencial inicia não com o pagamento da primeira parcela da pensão por morte, mas com o pagamento da primeira parcela da aposentadoria. Isso quer dizer o quê? Que se seu cônjuge ficou aposentado por mais de 10 anos, muito provavelmente o prazo decadencial já chegou no seu benefício e você não vai poder solicitar a revisão da pensão por morte. Então, a pensão por morte, o marco inicial da decadência é o mês subsequente ao pagamento da primeira parcela da aposentadoria. E nos casos em que a pensão por morte não é precedida de aposentadoria, como inicia o prazo decadencial? Aí sim, inicia no mês posterior ao recebimento da primeira parcela da pensão por morte. Tudo bem? O outro marco importante para a revisão é o prazo prescricional de 5 anos. A lei dispõe que, ainda que o segurado tenha direito a revisar o valor do seu benefício desde o início, desde a concessão, ele só vai ter direito a receber os atrasados dos últimos 5 anos. Exatamente. Então, a título de exemplo, digamos que Maria recebeu sua aposentadoria em 2010 e solicitou a revisão do seu benefício em 2019, ou seja, dentro do prazo de 10 anos decadencial. Quantas parcelas atrasadas Maria vai receber? Bom, ela vai receber de 2014 a 2019, perdendo de 2010 a 2014. Por quê? Porque a prescrição alcançou o direito da sua revisão. Se ela solicitou a revisão em 2019, conta de 2019 para trás 5 anos. Esse período é o que ela vai receber a título de valores atrasados, não alcançados pela prescrição. Assim, nós concluímos que o prazo ideal para solicitar a revisão do seu benefício é imediatamente ao receber a primeira parcela
e você identificar que há possibilidade de algum erro, pelo valor ter sido diminuto, ter sido menor do que você esperava. Mas claro, ressalto aqui o lembrete de que toda revisão precisa ser precedida de cálculo. Você precisa contratar um advogado especialista para fazer os cálculos e ver se é possível, se é viável a revisão da vida toda. Por quê? Porque ao solicitar a revisão, o INSS tanto pode aumentar o valor do seu benefício quanto pode diminuir. E não queremos isso, né? Outra dúvida comum aqui é: o Supremo Tribunal Federal decidiu pela revisão, pela legalidade da revisão da vida toda. O INSS vai automaticamente revisar o meu benefício, a minha aposentadoria ou a minha pensão? E a resposta é não. Para que haja revisão da vida toda na sua aposentadoria ou na sua pensão, é necessário que você provoque o INSS, demonstrando a forma que foi calculado o seu benefício, demonstrando os salários que foram desconsiderados do período de cálculo e mostrando que a forma de calcular nos termos da revisão da vida toda é mais benéfica para você. Quando você demonstra isso, você tem a possibilidade de ter o seu benefício revisado nos termos da revisão da vida toda. Mas o INSS, de forma automática, não vai fazer a revisão do seu benefício. Doutora, e como funciona o processo de revisão da vida toda? Bom, vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é os cálculos. Depois de confirmado que a revisão da vida toda é benéfica no seu caso concreto, você vai provocar o INSS, mostrando os cálculos, comprovando os salários que foram desconsiderados antes de julho de 94, através de conta-cheques, olerites, extrato do FGTS. Você precisa provar os salários que você tinha e que o INSS não considerou. A base de dados do INSS ela é bem falha nesse sentido e a obrigação de comprovar esses altos salários é sua, certo? Então, quando você comprova esses altos salários, mostra que a forma de cálculo da revisão da vida toda é mais benéfica para você, aí você inicia o processo no INSS. O INSS não vai revisar o seu benefício. Ou ele vai negar, ou ele vai ter uma demora excessiva para lhe dar uma resposta. E nesses dois casos, você vai fazer o quê? Você vai entrar com uma ação de revisão no judiciário. Ou seja, você vai judicializar a sua revisão da vida toda. No processo de revisão, você vai fazer a mesma coisa. Vai mostrar como o benefício foi concedido, vai comprovar os salários que você teve altos antes de julho de 94 e vai mostrar que os cálculos nos termos da revisão da vida toda é mais favorável para você. Dessa forma, o juiz vai lhe conceder a revisão da vida toda. E aqui eu já trago um gancho para outra pergunta que é muito comum. E como é que eu vou receber esses valores retroativos do meu benefício que foi revisado? Aqui tem duas formas. A primeira é através de RPV, requisição de pequeno valor, que são aqueles processos ajuizados no juizado especial e que tem como limite 60 salários mínimos. Ou por meio de precatórios, que são aqueles processos que suplantam, que superam o valor de 60 salários mínimos. Essas são as duas formas em que você vai receber o retroativo da sua ação de revisão da vida toda. E quais são os custos para solicitar a revisão do meu benefício? Bom, o custo inicial que você vai ter vai ser a contratação de um advogado especialista para analisar se você tem direito e para lhe acompanhar do processo administrativo até no processo judicial. Outro gasto que você pode vir a ter são as custas processuais, caso o seu benefício traga retroativos acima de 60 salários mínimos e o juiz não lhe conceda a justiça gratuita. Ou seja, se seu processo suplantar 60 salários mínimos e o juiz entender que você não tem direito à justiça gratuita, você pode vir a pagar as custas processuais. Então, são esses dois custos que você pode ter na revisão da vida toda. E a pergunta campeã aqui no escritório é: mas a revisão da vida toda vai aumentar em quanto o valor da minha aposentadoria e da minha pensão por morte? Bom, aqui a resposta é individual. Cada caso, um caso. Por quê? Porque vai ser analisado o tempo e as contribuições que o INSS descartou, desconsiderou ao fazer a média do seu benefício.
Então, só com a análise pontual de todos os salários, com a inclusão e com os cálculos, é que a gente pode lhe dar uma resposta sobre, de fato, quanto será o aumento real no seu benefício. Aqui no escritório, nós temos aposentadorias de revisão da vida toda desde 2017. Desde 2017 que o escritório faz revisão da vida toda. E aqui no escritório nós temos casos em que o segurado saiu de uma aposentadoria de salário mínimo para 5 salários mínimos. Mas também temos casos em que na pensão ou na aposentadoria aumentou 700, 800 reais. O que eu sei é que no final do mês todo valor importa. E se é direito seu, por que não solicitar? Não é mesmo? Doutora, me aposentei, mas continuei trabalhando. Essas contribuições que eu paguei após a minha aposentadoria, ela vai me ajudar na revisão da vida toda? A resposta é não. Essa tese era a tese da desaposentação, mas não passou no Supremo Tribunal Federal. Então, revisão da vida toda não inclui nada que você contribuiu após a concessão do benefício. A revisão é para analisar todo o seu patrimônio previdenciário anterior à concessão do benefício. Primordialmente, a revisão da vida toda vai incluir os salários desconsiderados pelo INSS antes de julho de 94. Bom, essas são as principais dúvidas dos meus clientes aqui do escritório. Se eu não respondi a sua dúvida, eu peço que deixe nos comentários. O mais breve possível, eu voltarei para responder. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, me siga nas outras redes sociais, que lá diariamente eu estou postando conteúdo sobre direito previdenciário. E isso pode lhe ajudar no seu benefício. E ficamos por aqui. Lhe aguardo num próximo vídeo.